Esdras, capítulo 6, versículos 13 a 18. A dedicação da casa de Yahvé. Havendo recebido o decreto do rei Tatenai, o governador do território oeste do Eufrates, Setar-Boznai e os seus colegas o cumpriram integralmente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ado. Eles concluíram a reedificação da casa de acordo com as orientações de Deus, o Deus de Israel, e os decretos de Ciro, Dario, Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi terminado no terceiro dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março do sexto ano do reinado do rei Dario. Os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e em oferta pelos pecados de todo Israel, 12 bodes expiatórios, de acordo com o número das tribos de Israel. Organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus devidos grupos para o serviço religioso prestado a Deus em Jerusalém. Tudo segundo o que está prescrito no livro de Moisés. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz, queridos. Parece que houve uma paz gostosa no fundo da alma. Quando você pensa que aquela turbulência toda que havia acontecido dentro daquele período, uma turbulência de paralisações, de orientações, uma turbulência em que Deus começa a impulsionar o povo a continuar andando mesmo que tudo dissesse não. E este desejo de continuar caminhando e obedecendo os profetas, ouvindo a voz de Deus, gerou no coração dos sacerdotes e de todos aqueles que estavam reconstruindo o templo um novo ânimo, o ânimo de realizar, o ânimo de ver aquela construção tomando forma. Não era apenas uma construçãozinha, não era apenas um prédio, um edifício, era o lugar que trazia consigo a presença de Deus. Porque para os israelitas, o templo era realmente o lugar onde Deus habitava. Embora eles soubessem que Deus não cabia todinho dentro daquelas 4 paredes, mas eles tinham uma consciência. O templo simbolizava Deus. A presença de Deus no meio deles estava ligado diretamente à construção deste templo. E eles fizeram e trabalharam e conseguiram erguer o templo com todos os seus detalhes em cerca de 2 anos. A construção total terminou por volta do 6º ano de Dario, isto é, a média de 4 anos total. Então, chegou a hora da dedicação do templo, o momento em que o templo foi consagrado a Deus. E naquela época, consagração estava ligada diretamente a sacrifício, diretamente a ofertas. E o Senhor começou então a receber as ofertas e o povo começou a trazer os animais para serem sacrificados, para serem ofertados. Havia um movimento naquele templo, havia um movimento espiritual
um movimento físico, o povo estava se movendo em volta de Deus. O segredo do templo é que quando nós estamos ligados a Ele, nós nos movemos dentro dele, nós nos movemos nele. Então, este movimento que nos leva ao templo e que nos leva a Deus é a motivação que vem de um coração sincero. Demonstra a motivação, demonstra o amor, demonstra aquilo que realmente valoriza o próprio edifício. O edifício em si, ele não consegue trazer tudo o que teria significado se ele não estiver com o conteúdo correto. O conteúdo deste edifício seria a glória de Deus manifesta. A glória de Deus manifesta diante dos homens. Este é o conteúdo que todos esperavam em relação àquele edifício, e não apenas mais um edifício. Não apenas mais um edifício, mas o local aonde Deus está, o local aonde Deus habita. Nós sabemos que nós somos o templo do Deus vivo. O Senhor nos constituiu para sermos tabernáculo, para sermos o edifício. E o nosso edifício tem que estar sendo constituído de pedras que são pedras vivas. A Bíblia diz que somos um edifício feito de pedras vivas, construídas não por mãos de homens, mas construídas pela própria mão de Deus. Nós, como pedras vivas, edificadas em Deus. E o nosso edifício, ele tem qualidades, e as nossas obras serão realmente formadas de tal maneira que possam se transformar em ouro, prata e pedras preciosas, e não apenas papel, feno, papelão ou madeira, que quando passa pelo fogo não sobra nada, sabe? Nós somos edifícios de Deus, morada dele, feitos para o louvor da sua glória. E nós queremos então que esse edifício seja muito consagrado a Deus, completamente consagrado. Quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós tomamos pequenas atitudes que não trazem para este templo que somos nós a dignidade que ele precisaria ter. De repente, nós damos espaço para nossa carne, damos espaço para nossa mente, que às vezes está escravizada, damos espaço para qualquer outra coisa que não seja a própria palavra de Deus e não seja o próprio Deus. Abrimos precedentes, pequenos espaços, e esses pequenos espaços vão o suficiente para causarem grandes danos. Sabe, de repente, aquele prédio que foi construído numa região onde existe a possibilidade de abalos sísmicos, ele precisa ser muito melhor reforçado e mais fortalecido, mais alicerçado, estrategicamente preparado para suportar os abalos sísmicos. Por exemplo, na região do Japão, ali os abalos sísmicos são constantes, e o fato deles serem constantes faz com que toda a engenharia que constrói os prédios naquela região
precise ser melhor estruturada. Melhor estruturada por quê? Porque senão, quando o abalo que estiver para acontecer começar a movimentar a crosta terrestre, aquele prédio vai ao chão. E as ruínas podem levar junto consigo pessoas. Aquele prédio não cai sozinho, ele cai junto com as pessoas que estarão dentro dele. Sabe, quando um edifício sofre determinados abalos, se ele não está preparado para enfrentá-los, não foi construído em cima de uma estrutura apropriada com a devida preocupação, inclusive até dos ventos e de como os ventos se movimentam, de como se movimenta a terra, de como se movimenta tudo, ele cria rachaduras. E essas rachaduras, com a movimentação forte, pode levar as pessoas a estarem sendo engolidas pelo próprio edifício, que não resistindo vai ao chão. Sabe, quando Deus recebeu aquela série de ofertas pela consagração daquele templo, ele recebeu algumas que foram muito específicas, e entre elas 12 bodes expiatórios, que seriam o sacrifício de 12 animais, um para cada tribo, pelos pecados. E naquela época esta era a forma de pagar pecados, era através do sacrifício dos animais. Isso representaria o momento em que seria transformado em o sacrifício completo de Jesus Cristo pela nossa vida. Então, eles justamente estavam trabalhando esta realidade. Uma consagração significa que aquele lugar estava exclusivamente preparado para a adoração ao Deus vivo, exclusivamente preparado para vivenciar aquela adoração. E isso era muito importante, muito importante. Quanto mais nós temos consciência a respeito do que o pecado pode nos causar nos abalos sísmicos da nossa vida, o pecado pode causar rachaduras e rupturas na nossa estrutura, pode roubar aquilo que nós temos de mais importante, que é a comunhão com Deus, pode fazer de nós não apenas pessoas que sofram alguma coisa que atrapalha, mas vai atrapalhar além de nós a vida das pessoas que andam conosco. Quando o nosso templo não está totalmente consagrado, ele está meia boca, isto é, consagrado pela metade, sem levar a sério, sem estar realmente preocupado em não servir a Deus, sem estar preparado e preocupado em servir a Deus, o que vai acontecer é que aquelas pessoas que estão olhando para nós, não como apenas aquelas pessoas que olham porque têm olhos, mas que têm em nós uma honra tão grande, tem em nós um modelo. Quando nós, como modelo, falhamos, não destruímos apenas aquela pessoa, mas acabamos por destruir a obra de Deus na vida dela. Não é apenas uma coisa pequenininha e banal, mas é uma coisa muito significativa. Elas precisam se sentirem seguras e protegidas. Então, pense nisso.
Vamos orar? Senhor, obrigado porque nós podemos ver dentro deste tema, Senhor, dentro desse texto, o quanto o Senhor se preocupa com a realização daquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Muito obrigado. Senhor, aquilo, Pai, que nós fazemos que ainda não está te agradando, nós pedimos que o Senhor traga a luz diante dos nossos olhos. Traga a luz para que nós possamos realmente nos aliançar contigo em todos os aspectos. Em nome de Jesus. Amém.